o Scott Peck, como já mencionamos lá no primeiro vídeo, ele faz uma diferenciação muito positiva entre os tipos de amor que nós podemos manifestar na nossa vida. Na primeira questão, ele vai colocar o amor apaixonar-se, né? E ele usa a expressão em inglês fall in love, né? E no segundo contexto ele vai entender o que é o amor verdadeiro, né? Que não é esse fall in love. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, esse é o canal Sérgio Sintra, pretende trazer a você conteúdos que unem a psicologia, a espiritualidade e o desenvolvimento humano com profundidade, ética e propósito. Já produzimos alguns vídeos, o primeiro vídeo nós falamos de um resumo geral do livro do Morgan Scott Peck, esse livro, né? Uma nova visão da psicologia sobre o amor, os valores tradicionais e o crescimento espiritual. E essa primeira jornada pretende dar pontos principais que o Scott Peck traz para a nossa meditação sobre o contexto da nossa vida. Passamos por problemas, dificuldades, entraves, pensamentos difíceis e muitas das vezes não sabemos como lidar com isso porque não conseguimos enxergar o contexto psicológico que essa questão pertence. O Morgan Scott Peck faz então uma abordagem bem simples, bem dinâmica, abordando os conceitos comuns da nossa vida, né? E ele divide o livro em 4 partes. Nós já vimos um pouquinho do contexto geral, que foi uma introdução. Depois nós vimos um pouquinho da disciplina, que foi o primeiro vídeo, né? Entremeamos ele com uma atividade fora, né? Uma atividade no campo, no ar livre, né? Tentando trazer um pouco de contexto do que significa viver a vida, né? Não só resumir das 4 paredes da nossa residência ou do nosso escritório, mas também a vida ao ar livre do mundo, do contexto dos pássaros, dos animais, do vento, das montanhas, das flores e etc. Depois, hoje, nós vamos ver então o segundo capítulo, que fala sobre o amor. E é interessante que nesse contexto ele coloca então 2 polos do amor. O amor eros, né? O amor erótico, que é o apaixonar-se, o atrair-se, né? E o amor ágape, que é uma escolha que advém de outros elementos também congruentes aos sentimentos, mas de uma forma muito mais racional, muito mais voltada para uma escolha. Então o autor explica que apaixonar-se não é o mesmo que amar. É uma experiência intensa de fusão emocional e física, mas de natureza temporária. A gente pode ver outros autores colocando dessa forma também, né? Colocando o eros como sendo um estado temporário de insanidade. O que significa isso, né? A pessoa se obscurece com o sentimento de atração ou com a vantagem oferecida pelo parceiro de um conforto ou uma falta. Então, naquele momento, aquilo ali é o mais importante. Preencher aquela falta. Então, se a pessoa tem uma visão de presença, se a pessoa apaixonada está presente, há um preenchimento dessa presença. Então, há uma visão de apaixonamento em cima dessa presença. Se a visão é uma visão do toque físico, do carinho, né, da proximidade, então a pessoa vai ter essa visão temporariamente saneada por esse toque físico. Então, o amor, apaixonar-se, né, ele se mostra muito de acordo com a necessidade do apaixonado. E naquele momento, então, ele vai manifestar esse tipo de sentimento. É interessante a gente notar que é temporário, por quê? Porque uma vez saneada aquela necessidade, surgem outras razões para estar perto, para estar próximo, né? E essa razão é uma razão da escolha. Então ele vai explicar que o apaixonar-se ou a paixão, ela é desenvolvida através de forte atração e desejo. Então está no polo do desejo, né? E dá a sensação de plenitude de que encontramos a metade que nos faltava. A gente pode notar muito bem isso nas músicas românticas ou nas poesias, onde a pessoa, encontrei minha cara metade, eu encontrei a minha alma gêmea, né? Não é bem assim que funciona,
né? Existem outros contextos que vão somar-se a esse apaixonar-se para que ele se transforme num amor verdadeiro. Portanto, a paixão provoca a ilusão de que as barreiras do ego desapareceram e que existe uma união total com o outro. Ela surge de forma espontânea, não exige esforço ou decisão consciente. Então, esse apaixonar-se é complicado, né? Porque, passado o momento da paixão, pode haver uma confrontação com uma realidade não tão agradável assim. Então, Scott Peck vai colocar dois polos, né? O polo da paixão, o polo do amor verdadeiro. A gente poderia ilustrar esse amor de uma outra forma, né? Como já vimos numa palestra do professor Clóvis de Barros Filho, onde ele coloca o amor em Platão, o amor em Aristóteles e o amor em Jesus. Os três amores ali se completando, de certa forma. Amor-desejo seria o amor platônico, né? O objeto amado. O amor em Aristóteles seria o amor-felicidade, adquirir a contemplação da felicidade. E o amor em Jesus, a completude, né? O amor completo, que envolve aí uma consciência de presença, né? De plenitude de presença. No trabalho, no consultório, muitas vezes eu atendo casais e a gente explica, né? A gente coloca para o casal que o amor, ele precisa ser uma coisa pactuada. O que significa isso, né? Não há a visão de que a pessoa precisa se desconstruir totalmente, deixar de ser ela mesma, para que ela possa amar a outra, né? O casal precisa ter um pacto de convivência, uma área de congruência, né? De um lado, ele permanece sendo ele mesmo, de outro lado, ela permanece sendo ela mesma e há uma área de convivência no centro que demonstra aí o verdadeiro amor. Essa área de convivência sofre influências de duas partes, das duas partes, né? E muitas vezes os problemas vão aparecer exatamente aí, quando não se resolvem esses problemas. Eles ficam ali amortecidos, né? Vão entrar na sombra do casal e vão aparecer no decorrer da relação. Isso pode levar o casal a uma ruptura, se a seu tempo não houver uma repactuação. Essa repactuação só pode existir se houver interesse, desejo, objetividade, razão de ambas as partes, né? Ele quer, ela quer. Então vamos vencer o que está ferido nessa parte congruente para que se preserve a visão de casal. A paixão traz uma visão de ilusão romântica. O que seria isso? A paixão costuma ser idealizada como uma fase ou como se ela fosse um amor verdadeiro, né? A cultura reforça o mito de que encontrar a pessoa certa garantirá a felicidade permanente. Eu ouso dizer que não existe pessoa certa, né? Todos nós temos defeitos, todos nós temos virtudes, todos nós temos potencialidades, todos nós temos fraquezas. O segredo está em um casal descobrir, dentro dos limites da paixão, dentro dos limites do amor verdadeiro, como fazer prevalecer essas virtudes em detrimento dos defeitos, né, das fraquezas. A visão, então, de encontrar a pessoa certa leva a expectativas irreais e frustrações quando esse estado inicial de paixão se desvanece. É interessante a gente notar, porque quando há um amor verdadeiro cultivado de forma verdadeira, mesmo que hajam problemas recorrentes, ele nunca se desvanece, né? O amor permanece. Não há como dizer o amor acabou. Não. Ele foi ferido, talvez, mas não acabar. A gente pode usar nessa ilustração o mito de Quiron, né? Que era um centauro, portanto, semideus, não morria,
e ele levou uma flechada, mas essa flechada não se curava. Ele sofria dor, mas ele não conseguia curar. E o mais interessante é que ele era médico, ele curava as pessoas, né? Então ele era o curador ferido. Nós podemos introjetar esse modelo no amor ferido, né? Existe a ferida, ela pode doer para o resto da vida, mas ela jamais será curada, né, totalmente, mas há como sobrepujar isso usando a habilidade de curar outros, né? Então, se eu adquirir uma paixão, ela se tornou um amor verdadeiro, um amor racional, um amor por escolha, mas esse amor não vingou por qualquer ordem, né? Não tem acontecido por qualquer ordem, por uma dissolução, por uma falta de maturidade, ou por uma conversa mal desenvolvida, ou por um pacto não feito na sua plenitude, não quer dizer que com isso eu não possa amar, né? Eu vou continuar amando, e essa ferida vai continuar doendo, mas eu vou poder usar todo esse potencial para ajudar outras pessoas. A terceira questão que ele coloca são os limites do ego. Com o tempo, os limites do eu voltam a se estabelecer. A sensação de fusão se desfaz e a individualidade de cada um reaparece. Então, dentro do contexto de que nós colocamos agora dessa área de convivência, né, quando há ruptura dos limites do ego, né, a pessoa se apaixona. Realmente, ela se funde a outra pessoa. E tudo é em função do outro, tudo é em função do momento, tudo é em função de estar perto, tudo é em função da presença, tudo é em função do carinho, das carícias e dos momentos de enlevo em comum. Mas quando há a ruptura, né, o eu reaparece. E aí, então, diminui a potência dessa área de convivência, né, desse pacto de casal. Bom, o retorno é natural e necessário para um relacionamento saudável. Eu preciso me tornar novamente eu, o outro precisa se tornar novamente o outro, né? No caso, um homem e uma mulher, né? Para que eu possa restabelecer esse pacto e viver de uma forma mais tranquila, de uma forma mais verdadeira. Isso, então, vai conduzir à visão do amor verdadeiro, né? O amor verdadeiro, ele continua tendo requintes de paixão. O que significa isso? Com o passar do tempo, né, mesmo havendo feridas, mesmo havendo dissensões, pensamentos diferenciados, conflitos, né, o casal pode se reintegrar através de um momento fugaz de paixão, né, que pode reaparecer dentro do relacionamento. Já vimos alguns testemunhos, né, inclusive de um casal amigo meu, que eles, todo ano, ou de tanto tempo, revisitam o lugar onde eles fizeram as juras de amor. E isso é muito interessante, né, porque ali, né, nesse revisitar, eles trazem à tona novamente aquilo que de bom, de verdadeiro, de honesto, né, e de apaixonamento que eles tiveram desde o início. Alguns outros casais fazem através do álbum de fotografias da noite de núpcias, outros fazem num passeio ao ar livre, conversando sobre as características de cada um, sobre o que vivenciaram, né, sobre o apaixonamento e sobre as visões do amor verdadeiro. Outros usam a estrutura familiar como motivo, né, de recobrar esse primeiro amor, esse primeiro apaixonamento. Muitas vezes, uma figura, né, um filho, um neto, uma filha, né, vai fazer o papel de recobrar a beleza desse relacionamento. E isso tem que haver de ambas as partes, né? Tem que trazer uma visão clara, clarificada, bela, do que significa
ter um relacionamento. Se as feridas são muito profundas, há uma dificuldade, mas não há uma impossibilidade, né? É uma das frases que eu mais ouvi, mesmo no contexto da clínica, né? Nunca diga nunca, né? Nós estamos em constante mudança, nós estamos em constante alteração na nossa jornada enquanto ser. E nós temos uma vivência no mundo que nos mostra quem realmente nós somos, né? O processo da individuação é exatamente isso que Carl Gustav Jung traz, né? É quando o ego se confronta com o self, o ego se confronta com a sua própria totalidade do ser e incorpora na realidade, no ego, né, essas questões. Então, o casal pode sim ter feridas profundas, pode ter aí momentos de tristeza profundo, pode ter assim uma ruptura temporária e escolher se reaproximar, escolher se ressignificar. Porque aí depende de ambas as partes, né? Depende também do estado de individuação de cada um dos dois, né? Se um já incorporou mais coisas, já foi capaz de perdoar mais, já foi capaz de enxergar mais determinadas realidades, ele vai ter maior facilidade em entender o momento, né? E novamente se apaixonar, novamente cultivar um amor racional e verdadeiro, novamente estabelecer a ágape. A ágape não morre. E isso tem que ficar bem claro, né? A ágape não morre. Mas o apaixonamento pode se diluir com o tempo. Em síntese, o Scott Peck então afirma que o amor apaixonado é um fenômeno passageiro e é muitas vezes confundido com o verdadeiro amor, mas que não garante um vínculo duradouro. O verdadeiro amor surge depois sustentado pela decisão de cuidar do outro e investir no crescimento conjunto, mesmo após o fim da euforia inicial. Nessa visão, então, nós vamos ver ágape numa visão de casal, uma visão de trilha percorrida por um casal, como sendo uma anulação temporária, né, e que pode ser renovada de tempos em tempos, desse amor fugaz, né, desse amor apaixonamento fugaz, desse amor que compele a uma visão mais adolescente, de presença, né, e demonstra um outro tipo de amor, né, que vai estar muito mais ocupado, um amor mais adolescente, né, vivido mais na visão da transição aí, da idade infantil, adolescência, juventude, que traz aí uma visão mais voltada para outro autor que nós podemos citar, que é Gary Chapman, né, também um best-seller do New York Times. Ambos são best-sellers do New York Times, onde ele fala sobre as 5 linguagens do amor. Então, quando há uma fusão do ego verdadeiro, né, nessa relação, um permanecendo como o outro, né, e tendo a área de interseção, conforme nós falamos, né, o amor vai fazer toda a diferença, né? Esse amor que o Scott Peck coloca como sendo o amor ágape, né, ele passa por determinadas características que o Gary Chapman vai colocar como 5 linguagens. A primeira linguagem seria palavras de afirmação, onde um cônjuge sempre está confiando naquilo que de melhor o outro cônjuge tem. E está reforçando isso, né, entendendo a característica que ele tem naquela capacidade e está usando palavras de incentivo para que aquela pessoa cresça. Então, vai haver uma aderência, né, entre o que se diz e o que se vive, né? A segunda linguagem que o Gary Chapman coloca é o tempo de qualidade. Essa também é muito confundida, porque devido ao nosso tempos pós-modernos, onde há uma aceleração muito grande do tempo, né,
tudo é para ontem, tudo precisa ser resolvido muito rápido, as pessoas às vezes se descuidam de estar presente. O que significa estar presente? Né? Estar próximo, né? Conversando ou não conversando, se alimentando junto ou não se alimentando junto, mas estar próximo, compartilhando atividades, compartilhando momentos, compartilhando lazer, compartilhando até os problemas do dia a dia, né? Tempo de qualidade, estar próximo, né? Desenvolvendo atividades que são comuns aos dois, né? Isso não se pode perder, né? Aquela proximidade que tem que ser desenvolvida com o tempo, né? Eu me acostumei com você, então eu me sinto bem ao seu lado, e isso é bom, né? A terceira linguagem seriam presentes, né? A pessoa está sempre preocupada em ofertar algo. Tem um significado muito interessante, interior, né? Quando eu oferto algo a alguém, eu estou dando algo de mim para essa pessoa, né? Então é como se eu estivesse levando para essa pessoa um pedacinho de mim, uma lembrança, uma coisa que fosse comum a nós, fosse simbólica, né? Vai trazer sempre um símbolo diferente. A quarta linguagem seriam os atos de serviço, né? O que seriam esses atos de serviço? Estar disponível, né? Ser útil, estar pronto para resolver o que precisa ser resolvido, resolver problemas, estar à disposição, né? E por fim o toque físico, né? Que seriam os carinhos, as carícias, a proximidade, os abraços, né? A conexão física. Então, o Gary Chapman vai trazer esse complemento para a nossa visão do vídeo de hoje de uma forma muito interessante, porque completa-se então a visão que o Scott Peck coloca de apaixonamento e amor verdadeiro, né? O apaixonamento ele pode ser temporário, né? E ele pode começar e acabar, né? Quantas vezes na nossa adolescência nós não tivemos paixonites, né? E a gente brincava, né? Uns com os outros, fulano está apaixonado, né? E vive só em função da namorada, faz tudo para ela, né? É mais ou menos por aí. E o apaixonamento ele é esse estado temporário de insanidade, mas que ele pode também perdurar durante a relação e já se transformou em amor ágape, né? Depende muito de como o casal vai enfrentar isso. Mas há uma necessidade muito grande, né, de desenvolver essa congruência, né, que vai reforçar as 5 linguagens do amor, né? Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico, dando o requinte, né, do fechamento do amor ágape. Citando aí a poesia mais bonita, né, que existe sobre o amor, feita pelo apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 13, ele diz que o amor jamais acaba. E essa frase é muito forte, né, porque ele demonstra exatamente a completude de ágape. Se eu digo que amo alguém, esse alguém vai permanecer objeto do meu amor para toda a vida. Ainda que, num determinado momento da nossa caminhada, haja uma ruptura, haja um afastamento, haja uma diminuição do apaixonamento, né? Hajam crises, problemas, né? Dificuldades no relacionamento, mas o amor jamais acaba. Ele permanece para sempre, né? Como o curador ferido da alma, conforme nós já citamos, né? Ele jamais vai deixar de sentir a dor, né? Mas ele vai permanecer sendo médico, curador, desenvolvendo, dedicando tempo para curar as pessoas. Assim é aquela pessoa que ama verdadeiramente, né? Ela jamais deixa de amar, mas o amor pode se sublimar em outras atividades, em outras visões, né? Transformando-se assim num equilíbrio, né?
já que o apaixonamento terminou e foi realmente final, né? Não houve retorno ou possibilidade de retorno. Ele então se transforma num outro tipo de amor que pode ser conduzido, né, em outras categorias de amor. Se nós formos olhar para C.S. Lewis, que eu já citei lá no primeiro vídeo, né, ele divide o amor em 4 grandes manifestações, né? A primeira grande manifestação seria o amor storge, seria o amor da consanguinidade, né, o amor familiar, o amor filéu, que é além de consanguíneo da amizade, e eu posso citar aqui com muito sentimento, né, o que acontece entre eu e meu irmão, meus irmãos, né, e em especial meu irmão, né, porque somos só nós 2 homens, né, e 4 mulheres, mas eu tenho igual amor storge por eles, mas quando se coloca no amor filéu, né, que seria amizade, de compartilhamento, de coração, aparece então o meu irmão, né, ele é o mais próximo. Não que as irmãs não sejam próximas, mas ele é mais próximo, porque nós podemos falar de assuntos com maior liberdade, nós convivemos com coisas mais profundas. E os meus filhos, né, também eu compartilho do amor storge, porque é consanguíneo, mas também é filial, porque eu considero os amigos, né? Trocamos ideias, trocamos gostos, trocamos atividades, lazer, né? O próximo seria o eros, né? Segundo a visão de C.S. Lewis, que está mais envolvido nessa visão aí do apaixonamento. Não que eros seja só apaixonamento, o eros pode se ampliar, né, para uma vida mais produtiva de amor, de proximidade, de carinho, de carícias, de cuidado, de palavras de incentivo, de tempo de qualidade, e o amor ágape, que fecha todos esses amores, né, num único e só manifestação. Numa única e só manifestação. Por isso nós dizemos, o amor jamais acaba. O apóstolo Paulo, para fechar esse capítulo, né, essa ode ao amor que ele faz, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Quando nós ouvimos essa frase, ela traz para nós uma reverberação muito interessante, né? Fé e esperança são coisas que nós podemos desenvolver na nossa capacidade humana, né? Na nossa caminhada, na nossa trilha pela vida, no nosso processo de individuação. Desenvolvemos fé no amanhã, fé no transcendente, fé na vida, fé nos outros, né? E esperança de dias melhores, né? Sem confundi-la com a expectativa, né? A expectativa é uma ilusão, ela transforma algo que não está tão ligado à realidade, mas a esperança não, a esperança ela pode ser cultivada, é desenhada, desenvolvida. Eu trabalho com esperança de dias melhores, eu desenvolvo atividades para melhor viver, eu desenvolvo convivência para que essa convivência se transforme em algo mais. Mas o amor eu não posso desenvolvê-lo, né? O amor é um dom que é colocado nas nossas vidas. O amor ágape é um dom que vem do transcendente para nós. E nós podemos compreender esse amor quando nós observamos dentro de nós mesmos. E eu volto então à frase de Carl Gustav Jung. Quem olha para fora, sonha, cria expectativas, cria desenhos, cria fantasias. Quem olha para dentro, desperta, porque encontra no mais profundo do seu ser, no âmago do seu ser, o self, que é luz, e a imagem de Deus em nós. Muito obrigado.